Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam muito bem. Hoje continuamos com o assunto ligações químicas, mais especificamente falar sobre a geometria das ligações e algumas propriedades que estão diretamente ligadas a elas, como por exemplo a polaridade das moléculas. Então, de acordo com o tipo e a quantidade de átomos que se ligam para formar as moléculas, elas podem ter formatos diferentes. Então, vai depender se são átomos pequenos ou grandes, muito ou pouco eletronegativos e assim por diante. Então, podem ser desde moléculas lineares, como normalmente escrevemos em lousa, porém, muitas delas têm formas mais complexas, que não conseguimos normalmente representar na lousa, já que são formas tridimensionais. E, como já dito, essa geometria determina algumas características, algumas propriedades das substâncias. Como podemos prever a geometria das moléculas? Primeiro, se a molécula for formada por apenas dois átomos, ela sempre será linear. Nós temos aqui dois exemplos: ligação de cloro com cloro, formando o gás cloro, Cl2, e a ligação de oxigênio com oxigênio, formando o O2. Porém, mesmo sendo lineares, essas moléculas podem apresentar polaridade, como acontece neste caso. Nós temos aqui uma molécula de ácido fluorídrico, então formado por hidrogênio e por flúor. O flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, então ele tende a puxar para ele todos os elétrons. Percebemos aqui então que há poucos elétrons do lado do hidrogênio e a maior quantidade concentrada do lado do flúor. Por isso, essa molécula vai ter uma certa polaridade. Então nós temos, por assim dizer, um lado mais positivo, o lado do hidrogênio, que tem menos elétrons, menos cargas negativas, e um lado mais negativo, que tem justamente a maior concentração das cargas negativas. Depois, quando a molécula é formada por três átomos, nós podemos ter duas situações diferentes. Ela pode ser linear se o átomo central não tiver elétrons livres que causem repulsão com os elétrons das ligações. Por exemplo, voltando na nossa simulação, se eu tiver, vamos ver, uma molécula de dióxido de carbono. O carbono aqui no meio não possui elétrons livres que empurrem essas outras ligações para nenhum lado. Então essa molécula permanece linear. Porém, nós temos a outra situação de quando a molécula central possui algum elétron livre. Assim, ela vai causar ângulos. A molécula não vai ser mais linear, então. Será uma molécula angular, como acontece, por exemplo, na água. A molécula de água possui um ângulo causado justamente por elétrons livres que existem no oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Ele só precisa de 2 para fazer as ligações com o hidrogênio. Então os outros permanecem livres e eles empurram essas ligações para baixo. Como podemos ver melhor aqui, desculpem, esse é o CO2. Aqui nós temos a molécula de água. Podemos ver, ao movimentar essa molécula, aparecem os 4 elétrons livres do oxigênio. Esses elétrons são responsáveis então por empurrar as duas ligações para o lado contrário a eles, para baixo ou para cima, dependendo do lado em que a molécula estiver,
sempre para o contrário deles. É a repulsão elétrica, que já falamos anteriormente, que impede que dois elétrons se aproximem ou dois prótons se aproximem. Então, no caso das ligações, eles empurram o conjunto. E assim a molécula tem ângulos. E por ter ângulos, ela vai ter também uma polaridade. Nós temos aqui um lado mais negativo, onde estão concentrados os elétrons, e aqui um lado mais positivo, onde estão menos concentrados os elétrons, já que foram atraídos para o lado do oxigênio. Dessa forma, nós temos a molécula de água como uma molécula polar. Em que implica isso? Mais para frente, ainda nesse vídeo, falarei sobre esse assunto. Continuando. Quando a molécula é formada por 4 átomos, com um átomo central, nós teremos também duas situações. A molécula pode ser triangular, então imaginem realmente como um triângulo em 2 dimensões, se esse átomo central não possuir elétrons que causem repulsão. Vamos ver um exemplo. Não é o caso. Vejamos outro. Também não é o caso. Outro ainda. Também não é o caso. Aliás, aqui já tem 5 átomos. Aqui, o fluoreto de... Desculpem, esqueci de mudar aqui. Eu tenho aqui o fluoreto de boro. Como o boro não tem elétrons livres, não há nenhuma repulsão que mude a geometria dessa molécula. Sendo assim, ela forma um triângulo, uma molécula plana. Ok? E nós temos a outra situação, novamente com 4 átomos, porém, quando o átomo central possui elétrons livres, como acontece aqui. Aí essa molécula não será mais plana. Será uma molécula, como aparece aqui na nossa apresentação. Uma molécula piramidal. Ela terá a forma de uma pirâmide, justamente por conta desses elétrons que empurram as ligações, como acontecia na molécula de água. Então, sempre que o átomo central possuir ligações livres, elétrons livres, haverá essa repulsão e a molécula terá o formato de uma pirâmide, então. E quando essa molécula é formada por 5 átomos? Novamente, havendo um átomo central. A geometria será sempre tetraédrica. Então, ela terá sempre o formato que veremos a seguir, que é este daqui. Uma molécula com 5 átomos, tendo um átomo central. Aqui nós temos a molécula do gás natural, o gás metano, que forma um tetraedro. Como todas as ligações são iguais, são ligações do carbono com um hidrogênio para cada lado, todas têm o mesmo ângulo e tem então este formato de tetraedro. Voltando para a outra parte, em que tudo isso implica? Quando nós falamos da polaridade, da geometria, por haver essa questão da polaridade, vai causar as ligações
intermoleculares, que falaremos no próximo vídeo. Nos vídeos anteriores nós falamos das intramoleculares, aquelas que formam as moléculas. No próximo vídeo falarei sobre as intermoleculares, as ligações que mantêm as moléculas unidas. Então, de acordo com a geometria, nós podemos saber se as moléculas são polares ou apolares. E entre outras propriedades, a polaridade indica a solubilidade da substância. Por exemplo, antes do exemplo, nós temos semelhante dissolve semelhante. Nós percebemos isso no nosso dia a dia. Quando misturamos, por exemplo, álcool na água, ele se dissolve. Por quê? A água é polar, como já vimos, e a molécula do álcool tem uma parte que possui polo e uma outra parte que não possui. Então, essa parte que possui polo interage com a parte polar da molécula de água. Por isso também que, ao mesmo tempo, a molécula de álcool consegue interagir com moléculas, por exemplo, de óleo, que são apolares. Nós sabemos também que tentar misturar água e óleo não é possível. Porque, aliás, é possível tentar, não é possível misturar. Porque, justamente, as moléculas de óleo são apolares, as da água são polares, então elas não interagem. Não tem nada diretamente que faça com que elas interajam e consigam uma substância dissolver a outra. Da mesma forma, quando tentamos misturar óleo e gasolina, é possível, porque são moléculas também compatíveis, que são apolares. Da mesma forma também, quando tentamos dissolver açúcar na água, é uma molécula orgânica que possui terminações polares que permitem a interação então da molécula do açúcar com a da água. No caso do sal de cozinha, o cloreto de sódio, quando misturado na água ele forma íons, ou seja, libera justamente cargas positivas e negativas. Por isso é possível dissolvê-lo na água. Então, tenham por mente essa regra, principalmente em momentos de provas, por exemplo. Substâncias polares só vão dissolver substâncias polares e substâncias apolares só vão dissolver substâncias apolares. E no próximo vídeo começaremos a falar sobre as ligações intermoleculares. Muito obrigado e até lá!